Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre saúde coletiva. Hoje vamos discutir um estudo de caso sobre o bairro fictício Vila Horizonte, localizado no município de Lago Sereno. Neste episódio, vamos apresentar um diagnóstico situacional do território, analisando dados epidemiológicos, sociais e ambientais do bairro. Também vamos discutir como os determinantes sociais de saúde influenciam diretamente as condições de vida e saúde da população. Para enriquecer o debate, convidamos representantes de diferentes setores: saúde, saneamento, assistência social, educação e segurança pública. A ideia é pensar em soluções intersetoriais para os problemas identificados. O bairro Vila Horizonte possui aproximadamente 18 mil habitantes e apresenta um dos maiores índices de vulnerabilidade social do município. Entre os principais problemas estruturais do território estão as residências sem rede de esgoto, que esse número chega a cerca de 62%. Também o abastecimento de água irregular, as ruas sem pavimentação, iluminação pública insuficiente e o transporte público limitado. Outro ponto importante são as condições de moradia. Muitas casas apresentam infiltrações, presença de mofo, ventilação inadequada e superlotação. Então, a média é de 5,2 pessoas por residência, o que pode facilitar a transmissão de doenças. Existe também uma área chamada Alto da Linha, considerada de risco por estar localizada em encostas suscetíveis a deslizamentos em períodos de chuva. Quando analisamos o perfil socioeconômico da população, observamos uma média de um salário mínimo por família. Então, grande parte da população trabalha na informalidade, em atividades como venda ambulante, serviços domésticos e coleta de recicláveis. O desemprego também é alto, atingindo cerca de 27% dos adultos entre 18 e 45 anos. Outro dado muito preocupante é que 39% das famílias vivem em situação de insegurança alimentar, significando que muitas pessoas não têm acesso regular a alimentos suficientes e de qualidade. A Unidade Básica de Saúde do bairro possui 2 equipes de estratégia saúde da família, porém incompletas. Entre os principais problemas de saúde identificados estão cobertura vacinal infantil de apenas 78%, aumento de doenças respiratórias em crianças, casos frequentes de diarreia aguda e alta prevalência de hipertensão e diabetes em adultos. Além disso, houve aumento das notificações de violência doméstica, com 12 casos registrados apenas no último semestre. Também foi observado um ambiente favorável à proliferação de vetores devido ao acúmulo de lixo e água parada. Gostaria de começar perguntando ao gestor da saúde como esses problemas estruturais impactam o trabalho da atenção primária no bairro. Os problemas estruturais da Vila Horizonte impactam diretamente a afetividade da atenção primária à saúde, dificultando tanto o acesso da população aos serviços quanto a atuação das equipes de saúde. A ausência de saneamento básico, como a falta de rede de esgoto e o abastecimento irregular de água, favorece o aumento de doenças infecciosas, como diarreias e infecções parasitárias, o que sobrecarrega a unidade de saúde com demandas evitáveis. Além disso, as condições precárias de moradia, como umidade, mofo e superlotação, contribuem para o aumento de doenças respiratórias, especialmente em crianças. Outro ponto crítico é a infraestrutura urbana deficiente. As ruas de terra e o transporte público limitado dificultam o deslocamento dos usuários até a unidade básica de saúde, reduzindo a adesão ao acompanhamento contínuo, principalmente para doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Essas barreiras também afetam o trabalho das equipes da estratégia saúde da família, prejudicando visitas domiciliares, ações de vigilância em saúde e atividades de promoção e prevenção. Portanto, fica evidente que os determinantes sociais da saúde, como renda, moradia, saneamento e mobilidade, interferem diretamente nos resultados da atenção primária de saúde, exigindo ações intersensoriais para garantir um cuidado integral e resolutivo. E sobre a baixa cobertura vacinal, quais fatores podem explicar esse problema? A baixa cobertura vacinal do bairro, de 78%, pode ser explicada por um conjunto de fatores relacionados aos determinantes sociais da saúde e às condições de acesso aos serviços. Primeiramente, as dificuldades de mobilidade. Com um número reduzido de linhas de ônibus e
e a precariedade das vias dificulta o deslocamento das famílias até a unidade de saúde, especialmente para aquelas que dependem exclusivamente do transporte público. Além disso, o contexto socioeconômico vulnerável, marcado por baixa renda e alta informalidade no trabalho, faz com que muitas dessas famílias priorizem atividades de sobrevivência, como o trabalho diário, em detrimento da ida aos serviços de saúde. Outro fator importante é a possível fragilidade nas ações de busca ativa e educação em saúde, devido às equipes incompletas da estratégia de saúde da família, o que compromete o acompanhamento das crianças e o reforço da importância da vacinação. Também pode estar presente questões como desinformação, medo de ações adversas e baixa percepção de risco das doenças imunoprevisíveis. Assim, a baixa cobertura vacinal não deve ser analisada de forma isolada, mas como resultado de múltiplas vulnerabilidades sociais, estruturais e organizacionais, reforçando a necessidade de estratégias como vacinação extramuros, fortalecimento da atenção primária à saúde e ações educativas no território. Agora vamos falar com o gestor de saneamento. Sabemos que 62% das residências não possuem rede de esgoto. Quais são as consequências disso para a saúde pública? A falta de saneamento básico tem um impacto muito direto na saúde da população. Quando o esgoto ele não é tratado, ele acaba sendo descartado no ambiente, o que ocorre a contaminação da água, do solo e até dos alimentos também. Isso aumenta muito o risco de várias doenças, principalmente a diarreia, a hepatite A e as verminoses, que afetam muito as crianças e os idosos. Além disso, o esgoto exposto também favorece a proliferação de insetos, né? Por isso, o saneamento básico não é apenas uma questão de infraestrutura, é também uma medida fundamental de prevenção de doenças e promoção da saúde da população do bairro, né? Mas você sabe me dizer se existe alguma ação emergencial que possa ser realizada enquanto a rede de esgoto não é implantada? Sim, tem ações emergenciais que a gente pode realizar enquanto a rede de esgoto não chega no território. E algumas delas é para reduzir os riscos da população, reduzir os riscos da saúde, que é melhorar a coleta de lixo e descartar o lixo no lugar certo, não descartar nas ruas, não descartar em terrenos vazios. É importante também realizar sempre a limpeza dos córregos, orientar sempre a população sobre o cuidado com a água, para não deixar a água parada, para não ter mosquitos. Também uma medida que pode ajudar, no caso temporariamente, né, até ser implantada a rede de esgoto, é o uso de fossas sépticas nas residências que ainda não têm acesso a esgoto, né? Essas ações, elas não vão resolver a raiz do problema, mas elas ajudam a diminuir os impactos que tem na saúde até que as soluções estruturais, que é, no caso, a chegada da rede de esgoto, ela seja implantada aqui no bairro, né? Agora, vamos ouvir o gestor da assistência social. Como a segurança alimentar, identificada no território, afeta a saúde da população? Afeta profundamente. A insegurança alimentar pode levar à desnutrição em crianças, anemia em gestantes e também contribui para o agravamento de doenças crônicas. Além disso, famílias em situações de pobreza enfrentam mais dificuldades para acessar serviços de saúde e educação. E quais ações poderiam causar impacto positivo nessas famílias? Tem algumas ações que podem ajudar essas famílias, como aplicação ao acesso de programas de transferência de renda, acompanhamento de famílias vulneráveis e programas de segurança alimentar que possam ajudar as pessoas. Outro ponto muito importante é a educação. As escolas do bairro relataram aumento da evasão escolar. O que pode estar causando isso? Esse aumento da evasão escolar na Vila Horizonte não acontece por um único motivo, mas sim por um conjunto de fatores relacionados aos determinantes sociais da saúde. Primeiramente, a questão econômica pesa muito. Muitas famílias vivem com renda média de um salário mínimo. E isso faz com que adolescentes precisem abandonar a escola para trabalhar e complementar a renda familiar. Além disso, temos problemas estruturais importantes no território. O transporte público é insuficiente, com poucas linhas e horários irregulares,
o que dificulta o acesso dos estudantes à escola, principalmente para aqueles que estudam em períodos diferentes. Outro fator crítico é a segurança. A iluminação pública precária e os relatos de violência no trajeto escolar geram medo tanto nos alunos quanto nas famílias, contribuindo diretamente para a evasão escolar. Também não podemos ignorar os fatores familiares e sociais, como conflitos dentro de casa, vulnerabilidade social e até situações de violência doméstica, que impactam diretamente na permanência desses jovens na escola. Sabemos que a escola também pode ser um espaço de promoção da saúde. Como isso poderia acontecer? A escola é um espaço estratégico para a promoção da saúde, principalmente em territórios vulneráveis como a Vila Horizonte. Podemos desenvolver ações de educação em saúde voltadas para alimentação saudável, higiene pessoal e ambiental, prevenção de doenças como diarreias, doenças respiratórias e arboviroses. Além disso, a articulação com a equipe da Estratégia Saúde da Família é fundamental. Podemos promover campanhas de vacinação dentro das escolas, ajudando a aumentar a cobertura vacinal infantil, que atualmente está abaixo do ideal. Também podemos realizar rodas de conversa com alunos e famílias sobre saúde mental, prevenção da violência e uso de drogas, fortalecendo o vínculo da escola com a comunidade. Precisamos também de ações intercessoriais. No curto prazo, podemos intensificar o acompanhamento de alunos em risco de evasão, fortalecer programas de busca ativa escolar, ampliar parcerias com a saúde para ações dentro das escolas. No médio prazo, melhorar o transporte escolar, criar projetos de contraturno com atividades culturais e esportivas, mantendo os jovens mais tempo na escola. E no longo prazo, investir na infraestrutura do bairro, especialmente em segurança e mobilidade urbana. Desenvolver políticas públicas que reduzam a vulnerabilidade social das famílias. Porque no final, a evasão escolar não é apenas um problema da educação, é reflexo das condições de vida desse território. Bom, eu gostaria de trazer agora a questão da violência doméstica, que apresentou um grande aumento. Como a segurança pública pode atuar nesse cenário? A situação da Vila Horizonte mostra que a violência está diretamente ligada à vulnerabilidade social, como pobreza, falta de infraestrutura e desemprego, afetando principalmente jovens, mulheres e famílias vulneráveis. Nosso papel é atuar de forma integrada, reforçando o policiamento e a iluminação no curto prazo, investindo em projetos sociais e educação a médio prazo e melhorando as condições de vida ao longo prazo. Sobre a violência doméstica, é fundamental fortalecer denúncias, garantir proteção às vítimas e atuar junto com a saúde e a assistência social, oferecendo apoio e prevenção. No fim, a segurança pública só funciona de verdade quando há ações conjuntas e a participação da comunidade. Existe alguma forma de integrar as ações de segurança com os serviços de saúde? Sim, as unidades de saúde podem identificar sinais de violência durante os atendimentos e encaminhar os casos para os serviços de proteção social e segurança pública. Com base na conversa do podcast com gestores, assistentes sociais, podemos pensar algumas estratégias de intervenção. A curto prazo, podemos fazer campanhas de vacinação, ações educativas em saúde e intensificação das visitas domiciliares da Estratégia Saúde da Família. O médio prazo é dividido em 3 tópicos: ampliação da coleta de lixo, programas de segurança alimentar e fortalecimento de políticas de permanência escolar. De longo prazo, podemos fazer implantação da rede de esgoto, pavimentação das ruas e ampliação da infraestrutura de saúde no território. A análise do território da Vila Horizonte mostra que a saúde da população está diretamente relacionada às condições sociais, econômicas e ambientais. Bom, então isso reforça a importância da atuação intersetorial entre saúde, educação, assistência social, saneamento e segurança pública. Com todos esses fatores, podemos ver que somente com políticas integradas será possível reduzir as desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população.
Bom, galera, esse foi o nosso podcast. Obrigada por acompanhar. Espero que o assunto tenha ficado muito bem explicado pelos nossos convidados. E é isso. Até o próximo episódio.